Oi, garotos. Tudo tranquilo? Bem, hoje nós iremos trabalhar pretérito indefinido, a nossa revisão, tá bom? Nossa revisão. Bem, antes de trabalharmos esses verbos, nós temos que entender que esses verbos, eles têm três conjugações, tá? Conjugação AR, ER e R, tá? São três conjugações, AR, ER e R, tá? Bem, Aie, Carlos, Saliou, Konjac, tá? Aí nós temos aqui, ó, Aie, que é um modo temporal, tá? Um advérbio de tempo, tá ok? Tá? Carlos é o sujeito, terceira pessoa, e saliou é o verbo salir, tá? Como eu falei anteriormente, ó, verbo salir, de terceira pessoa de conjugação, terminação iô, e terceira pessoa do singular. Ele, ano passado, sacamos, tá? Ó, quando eu digo aqui sacamos, o sujeito não está presente, mas ele está implícito, não é isso? Ó? Terminação amos, terceira pessoa do plural, não é isso? Ó? E aqui nós temos o verbo sacar, verbo de primeira conjugação, tá? E a terminação amos, primeira pessoa do plural. Beleza? Tá? Professor, mas esse assunto aí tem a ver com o Enem? Sim, tem tudo a ver, pessoal, porque os textos, eles são escritos no passado, tá? Nós temos os verbos do passado distante e o passado próximo, tá? O passado distante é esse, que é o pretérito indefinido, tá ok? E o passado próximo é o pretérito composto, tá? Que nós iremos ver numa próxima aula. Lembrar disso aí, tá? São questionamentos que vão ser trabalhados dentro das provas do Enem. Pois bem, aí nós temos os marcadores temporais, que são os advérbios de tempo, tá ok? Ó, como eu falei anteriormente, aie, a noite, ele mês, ele ano, passado, la semana passada, la tarde passada, ele outro dia. São advérbios que vão estar sempre presentes, ou geralmente vão estar presentes nos verbos do pretérito perfeito simples, tá? Do simples, tá? Que é o indefinido. Pois bem, aí nós temos as conjugações, tá? Uma das características dessas conjugações é que os verbos de segunda e terceira conjugação, as terminações vão ser as mesmas, tá? Não vai haver diferença de forma nenhuma, tá? Diferentemente dos verbos de primeira conjugação, que eu vou dizer, ó, eu hablei, tu hablaste, ele hablou, ou seja, a terminação e, aste e o para a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, amos, astes e aram para a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E como eu falei anteriormente, tá, os verbos de segunda e terceira conjugação, as terminações são as mesmas. Observe, ó, i, iste e o. Imos, istes e iero. Vendi, vendiste, vendiou. Vendimos, vendistes e vendieron. Tá ok? Então, não tem segredo quanto a esses verbos. E nós temos os verbos irregulares, tá? O que chama atenção aqui são dois verbos. O verbo dar, tá? Ele vai ter as terminações distintas na primeira e na terceira pessoa do singular. E o verbo a ser, que ele vai ter o radical distinto em relação à terceira pessoa do singular. Tá? Dois asteriscos aqui, radical distinto, e um asterisco, terminações para a primeira e a segunda, primeira e terceira pessoa do singular. Tá? Outra característica desses verbos, as terminações serão as mesmas terminações para todos os verbos irregulares. Outra característica, o radical ou a raiz irregular, tá? Ela sofre modificação, diferente dos verbos regulares. O regular, o radical não sofre modificação. O irregular, tá? O radical sofre modificação. Esta é a diferença, tá bom? Tá? Então, só voltando, tá? As terminações serão as mesmas para os verbos irregulares do pretérito, tá? Ó, como eu falei, yo anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvistes e anduvieron. Em espanhol, yo anduve, anduviste, anduvo. O V tem som de B. Anduvimos, anduvistes e anduvieron, tá bom? Estuve e assim por diante, tá? Ó. Como eu falei anteriormente, o verbo dar, ó, di e dio. Di para a primeira pessoa do singular e dio para a terceira pessoa do singular, tá? E o verbo a ser, tá? O radical com a terminação em z, tá? O radical com a terminação em z, nós temos aqui o verbo a ser. É o único verbo que terá dois radicais, tá? Com a terminação em z, tá? É terceira pessoa do singular. E o verbo querer, quis,
o verbo saber, super, o verbo caber, cooper, o verbo haber, uber, o verbo tener, tuve, ou tube, que é a pronúncia em B, né, do B, o verbo poner, pude, o verbo poder, pude, e o verbo poner, pus, poder, pude, poner, pus, e o verbo benir, bim, tá? E aqui, ó, tá? Nenhuma dúvida, né, pessoal? Vamos lá dando continuidade aqui, tá? Ó. Questão 1. Elige-lhe que não este, que não esteja, que não seja, tá? No que não esteja no pretérito indefinido. O que é que nós temos que observar nessa questão? Somente as terminações, garoto. Só terminação aro, pretérito, aro novamente pretérito, iero, pretérito, aro novamente pretérito, opa, ia, Ian, não. Essa terminação aqui é do pretérito. Ele é pretérito, mas só que ele é um pretérito imperfeito. E aqui nós estamos trabalhando com pretérito perfeito, tá? Então, morreu a questão, letra E. É isso? Tá? Questão 2. Marque a oração em que se admite o tempo verbal no pretérito indefinido irregular. O que é que nós temos que entender de irregulares? E os irregulares são verbos que modificam o seu radical. Tá, ó, sacar não modificou o radical, tá? Tá intacto aqui. Aplicou, não modificou o radical, tá? Sendo que aqui até a consoante C. Saliou até a consoante L, não é isso? Não modificou o radical. Empreendi o, tá? Até o radical, que é a consoante D, não modificou o radical. E o verbo saber, tá? O verbo saber de supo, tá? Só confirmando lá, ó, o que nós vimos no quadro anterior, tá? Ó. Saber, tá, ó, supo, tá aqui, tá? Então, morreu aqui e vai ser a letra D de dado. É isso? Tá? Questão 3. Assinale a opção que o verbo destacado esteja na forma do pretérito perfeito simples ou pretérito indefinido regular. Ó, verbo benir, do binho, radical. Poner, de pus, do radical. É só ir consultando o quadro, estude aquele quadro, tá? Poeiro é do verbo ir, tá? Tubo é do verbo tener. Então, aqui, aplicar, ó, o verbo aplicar aqui, tá? Ó, ao radical até a consoante C. Então, morreu letra C de casa. É isso? Tá? Sem nenhum segredo. Letra C de casa. Tá? Segredo nenhum. E aqui nós temos, tá? Ó, questão 4. Vamos lá. Passar aqui. Opa, já vimos a resposta lá, né? Ah, mas tudo bem, vamos trabalhar a questão aqui. A professora usa o verbo no pretérito indefinido irregular. Identifica o conceito acerca da expressão temporal. Tá? Estamos falando de expressões temporais. Os marcadores temporais são expressões que usamos diariamente para marcar o tempo no futuro, não é somente o tempo no futuro. Então, morreu a questão. Os marcadores temporais são palavras ou expressões que denotam mudança e transformação? Não, nós estamos falando de perífrase verbal. Os marcadores temporais são palavras e expressões que exprimem um fato que ocorre no momento da fala, não é somente no momento, ou seja, no presente, não é somente nele. Os marcadores temporais são palavras que a pessoa, ou falante, né, leva o interlocutor a realizar uma ação, não é somente isso, tá? Os marcadores temporais são palavras ou expressões que usamos diariamente para marcar o tempo em que realizamos nossas ações, tá? Ou seja, presente, passado e futuro. No caso aqui, nós trabalhamos as ações do passado. Morreu a questão aí, letra E, como já tinha sido confirmado anteriormente, tá bom? E aí, queridos, vamos trabalhar a interpretação de texto. Beleza? Valeu, garotos. Um abraço, então, para todos.